Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Graça e paz, que o Senhor Jesus abençoe sua vida e sua família. E que nossa semente de hoje seja uma orientação na nossa caminhada. Hoje vamos pensar um pouco sobre quando Deus permite o fogo. Existem fases da nossa vida em que tudo parece aquecer além do suportável. Circunstâncias que apertam, pessoas que decepcionam, orações que aparentemente são sem respostas. E o que mais incomoda não é apenas a dor em si, mas é aquela sensação de que Deus poderia ter evitado algumas situações. Sabe quando oramos pedindo o livramento e o livramento não vem? Ou quando pedimos descanso, mas a pressão aumenta? Ou quando pedimos explicações e recebemos o silêncio? Nessa hora, o coração pergunta por que Deus está permitindo isso. Quando a vida esquenta, a tendência natural é pensar que fomos abandonados. Mas e se o fogo não for abandono, e sim processo? Vamos para a palavra? O nosso texto de hoje está no livro do profeta Isaías. Vamos ler no capítulo 48, o versículo de número 10. O texto nos diz assim: Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Um versículo muito forte. No capítulo 48, Deus fala a Israel como quem fala a um filho teimoso. O povo tinha histórico de rebeldia. Eles resistiam à voz profética, endureciam o coração e confessavam com os lábios, mas não obedeciam com a vida. E mesmo assim, Deus não os abandona. Isso é graça. O Senhor declara que sabia da dureza do povo, sabia que eram obstinados, e mesmo assim o Senhor decide agir. E então vem essa declaração surpreendente: Eu te purifiquei. Note, ele não diz, eu te destruí, ele diz, eu já te purifiquei. O exílio babilônico que viria parecia apenas castigo, mas também era um refinamento. A disciplina não era uma rejeição total, era tratamento. Na antiguidade, o processo de purificação do metal era intenso. O minério era colocado na fornalha, o calor aumentava progressivamente e as impurezas subiam à superfície. E aí, o refinador retirava essa sujeira. O fogo não criava e nem cria o ouro, ele revela o ouro. Mas também revela o que não é ouro. E é exatamente isso que Deus faz conosco. O fogo das circunstâncias revela o que ainda precisa ser tratado e que expõe áreas escondidas, mostrando onde ainda nós somos frágeis. Mas há um detalhe muito forte no texto. O Senhor diz: mas não como a prata. Isso indica que o método foi diferente. Alguns estudiosos entendem que a prata, quando refinada, pode ser submetida a calor extremo até quase se desintegrar. O que Deus está dizendo é que o tratamento com Israel foi cuidadoso.
Ele não permitiria uma destruição total. Ou seja, é Deus quem controla o processo. A fornalha tem limite, a temperatura tem medida e o tempo tem propósito. Agora, essa expressão no texto, fornalha da aflição, é poderosa. Aflição aqui carrega a ideia de pressão, de opressão, de aperto. E quase sempre queremos sair rapidamente desta aflição. Mas observe algo. Conforto não purifica. Pressão, sim. Estabilidade raramente nos faz crescer, mas a dependência faz. Na aflição, nós aprendemos a orar com mais sinceridade. É onde nós percebemos nossa limitação e valorizamos o que antes ignorávamos. A fornalha revela quem realmente governa o nosso coração. E se olharmos para Jesus, veremos o padrão definitivo. O Filho amado passou pela fornalha. Ele enfrentou rejeição, injustiça, traição, sofrimento físico e até silêncio do céu. O Pai poderia ter interrompido a cruz, mas não interrompeu. Isso porque havia um propósito maior. O fogo da cruz produziu a redenção. E se o próprio Cristo foi conduzido pelo caminho do sofrimento para cumprir esse propósito eterno, nós não deveríamos estranhar quando Deus usa processos difíceis em nossa própria jornada. Preste atenção, o fogo nem sempre significa abandono, pode significar alinhamento. Perguntas importantes que devemos fazer a nós mesmos. O que esta fase está revelando sobre o meu coração? Onde estou reagindo com orgulho? Onde ainda falta em mim a confiança? O que Deus quer remover que eu nunca removeria sozinho? O fogo não é confortável, mas ele é transformador. E há algo ainda mais consolador aqui. O refinador, aquele que trabalhava na fornalha, nunca tira os olhos do metal. Ele observa, ele controla. É ele quem decide quando o metal está pronto. Você não está numa fornalha esquecida. Você está numa fornalha supervisionada. Olha só, o nosso Senhor trabalha no processo, não no conforto. Se Ele permitiu o fogo, é porque viu algo em mim, em você, que vale a pena ser purificado, porque Ele não desperdiça a dor. Pense nisso. O fogo que hoje te incomoda pode ser exatamente o instrumento que Deus está usando para moldar aquilo que o conforto jamais produziria. Essa é a nossa semente de hoje. Pense e ore a respeito. Peço que curta, comente, ative as notificações e nos ajude a semear a preciosa Palavra de Deus. Aproveite esse momento de reflexão e não se esqueça, compartilhe a graça. Até a nossa próxima semente.